Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que, mesmo diante dessas aflições que nós passamos no mundo, que vocês possam ter um dia feliz. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 24 de julho, a lição 5 ela tem como título Reconciliação, presente de Deus que vem da cruz. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículos 14 a 16, também no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 7 e 8, capítulo 4, versículos 32, capítulo 2, versículos 13 e 14 e 16. E o que nós vemos aqui é que o apóstolo Paulo, ele menciona para os crentes de Éfeso, que eles eram gentios, que após eles aceitarem Jesus como Salvador, eles tivessem uma consciência, de que antes deles conhecerem a Jesus, que eles soubessem que Cristo, através da cruz, foi quem derrubou as paredes de separação que havia entre judeus e gentios, e que esta barreira, que ela era assim tanto literal, assim como espiritual, porque fisicamente ela também dividia no templo, a separação entre judeus e gentios. E também existia o problema maior, que era a parte espiritual, que pelo mérito do sangue de Cristo jorrado na cruz do Calvário, que a partir daquele momento eles começaram a possuir uma entrada livre ao santuário de Deus, que é nas mansões celestiais. Embora hoje, por falta assim de uma devida compreensão, ainda existe e há hostilidades neste mundo caído de pecado, que ainda existe divisões, separações, pela falta de compreender a função do que Cristo veio fazer nesse mundo e por não aceitar Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. E a reconciliação que os crentes já possuíam lá, que ele menciona para os gentios de Éfeso, a plenitude da reconciliação em todas as esferas deste mundo ainda não foi realizada, ainda não ocorreu. Mas porém, através do sangue de Cristo, os gentios eles foram aproximados com Deus, e também dos crentes judeus, que até certo ponto a inimizade entre judeus e gentios foi destruída. Eles puderam conviver juntos por um bom período. E a reconciliação, ela não é um termo assim mecânico ou legal, e sim um termo assim, interpessoal, que celebra a cura de relacionamentos quebrados. Isso ocorre também através de Jesus, que ele pode reatar casamentos, a diferença que existe entre uma pessoa e outras pessoas, assim, entre amigos, se tornam amigos, tudo através de quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor. E Paulo usou em imaginar a poderosa obra de Cristo na cruz, assim, impactando os relacionamentos, não apenas entre indivíduos, mas também entre grupos de pessoas. E ele a imaginou invadindo a minha vida, a sua vida, a nossa vida, e destruindo divisões,
dissolvendo brigas e renovando uma nova comunhão e a compreensão e união entre os povos, né? E a cruz de Cristo, ela é a chave que nos abre a eternidade. É a bênção que supera toda a maldição da existência humana, né, contaminada e estragada por causa do pecado. E conforme o Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 32, Jesus declarou: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Palavras de Jesus quando ele esteve entre nós. E aqui o nosso mestre Jesus está falando que a cruz, ela atrairia crentes de todas as raças, né? Tribo, nação, para aceitá-lo como Salvador e Senhor de suas vidas. Mostrando que aqui o poder da cruz, se nós queremos atrair pessoas, né, a humanidade para Jesus, nós só temos uma única opção, é levantar a Cristo, ou seja, proclamar o Evangelho, mas porém mostrarmos, né, o sentido de como Jesus morreu na cruz do Calvário e a sua finalidade, onde ali nosso mestre, ele nos livrou da morte eterna e do pecado, nos dando a oportunidade de nós estarmos no reino dos céus. E foi justamente isso, né, que os judeus não entendiam e achavam, né, que a salvação era somente para eles. E achavam que os gentios eram impuros, né, e que havia assim uma inimizade entre ambos. O apóstolo Paulo, diante de crentes de Éfeso, explicou que no passado eles eram gentios, que havia muitas intrigas com judeus, e que uma das discussões e motivo deles gentios era aguçar as brigas, né? E por não aceitarem as leis cerimoniais que prefigurava e apontavam justamente para a vinda do Salvador. E através desses sacrifícios de animais que eles faziam, apontavam que Jesus viria. Uma forma assim didática, né, que Deus se utilizou para isto, para mostrar a morte do Salvador substituto, né, que está lá em Levíticos 22:20 e João capítulo 1, versículo 20. De forma que esse sacrifício de cerimoniais e a realidade, né, do sacrifício de Cristo feito na cruz, toda a pedagogia dos sistemas cerimoniais usada para ensinar sobre o plano de salvação, que agora é substituída por outro sistema pela vida, que é a obra de Jesus na vida de cada pessoa, onde o seu sangue é a salvação de pessoas. E ali Cristo aboliu a inimizade entre judeus e gentios, ou seja, de estrangeiros, né? E o apóstolo Paulo mostrou aos Efésios que guardar os mandamentos não produz inimizade alguma, que na verdade desobedecer é que produz inimizade, e podemos ver em dois aspectos, né? Onde o primeiro aspecto que nós podemos ver que nós produzimos inimizade com as demais pessoas quando nós transgredimos os últimos 6 mandamentos. Quando nós roubamos, quando nós matamos, quando nós mentimos, quando nós cobiçamos, desejamos algo do próximo, né? E assim por diante. E assim nós machucamos e ferimos as outras pessoas. O segundo aspecto é quando nós fazemos inimizades com Deus. Quando nós transgredimos, né, os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, né? Ferimos a Deus, principalmente o 4º mandamento.
E isto, meus amigos, minhas amigas, faz uma separação entre nós e Deus que Isaías fala em 59, no capítulo 59, versículo 2. E o apóstolo Paulo tinha esta missão de esclarecer os gentios para levarem a salvação para as demais pessoas e mostrar os três grandes recursos que a cruz do Calvário pode fazer e oferecer a todas as pessoas, né? Os gentios ou os estrangeiros que estavam assim longe de Deus, né? Separados do povo do Senhor, agora eles estavam aproximados, né? E agora são filhos de Deus e também irmãos dos judeus, que está lá em Efésios capítulo 2, versículos 13 e 19. E o segundo ponto é a inimizade entre judeus e gentios foi destruída na cruz do Calvário, né? Onde Cristo reatou isto. A cruz, ela teve um papel muito importantíssimo, removeu algo que parecia assim, ser impossível, né, aos olhos das pessoas, onde o estado de brigas e hostilidades em que judeus e gentios protagonizavam, era terrível, como inimigos assim jurados e declarados, que fala lá em Efésios capítulo 2, versículos 16 e 17. O terceiro termo, terceiro aspecto, né? Após isto, pelo sangue de Cristo, no lugar da inimizade e hostilidade, veio a reconciliação para ambos os povos. E assim sempre foi o plano de Cristo, reconciliar sempre. Ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, que fala em Efésios capítulo 2, versículo 16, e Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 22. O poder da cruz, ela não está nela fisicamente, né? E sim no crucificado, no Filho de Deus, Jesus, que ele foi morto nessa cruz e que saiu do conforto do trono da graça para salvar a humanidade caída e pecadora. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma missão assim de proclamar o evangelho para os gentios. E as leis judias, né, elas causavam assim, grande inimizade e discriminação contra eles, né? E uma delas era a circuncisão. E Paulo foi enfático assim, né, contra a validade dessa prática, né, desse ato que terminou após a morte de Cristo. E para ele o que tem valor é a circuncisão do nosso coração, onde nós possamos escrever os 10 mandamentos dentro do nosso coração, que é o caráter de Deus, que está lá em Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. E ele menciona, né, em Romanos 2, que se alguém desobedece aos mandamentos, de nada vale a circuncisão na carne. E essa, né, e outras ordenanças, né, dos judeus, eram assim, sem sentido para os gentios, pois já viviam numa época em que Cristo já tinha morrido na cruz. O pecado trouxe sérias consequências para a humanidade, e a mais grave delas foi a separação, né, entre o homem e Deus. Isso significa que por causa, né, do pecado, o relacionamento entre Deus e o homem foi quebrado. E Deus é totalmente santo e justo, e ele não tolera o pecado. Isso quer dizer que a culpa do relacionamento ter se rompido integralmente e inteiramente, né, inteiro, né, foi o homem o culpado, que tornou-se assim desobediente e preferiu ser inimigo de Deus. Porém, a cruz veio para fazer nós reconciliarmos com Deus, através do sacrifício expiatório de Cristo. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 13, ele nos diz: mas agora em Cristo Jesus,
Vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Existem algumas traduções do hebraico, em algumas outras bíblias, né, que nos dizem: fostes trazido para perto por Deus, ou seja, na voz passiva, né, que no hebraico é o mais correto. Na realidade, foi Deus que nos trouxe para próximo dele, onde nós estávamos assim, distante dele, longe, onde o Espírito Santo trabalhou bastante, né? E assim houve a reconciliação em Cristo pelo sangue dele na cruz do Calvário, através de um sacrifício, onde a cruz alterou o nosso quadro, né? Porque nós estávamos todos sujeitos para a morte eterna. E em Cristo nós somos elevados, né, à qualidade de povo de Deus, o mesmo título que era dado aos judeus. O que nós vemos nessa lição, que é a reconciliação horizontal, né, entre os dois povos, judeus e gentios, onde eles pararam com as inimizades, após eles se encontrarem em sua experiência de expiação vertical com Deus, né, que ela é realizada por meio de Cristo, onde se encarnou para nos reconciliar, ambos em um corpo com Deus, por meio da cruz, que está em Efésios 2,16. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem trabalhado com todas as pessoas, tocado nos corações das pessoas pelo poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras, passa a ter esse entendimento, como houve essa inimizade entre o homem e Deus, né, e entre as pessoas, porque foi tudo obra do inimigo para isto, né, que quer separar o ser humano de Deus. E Deus sempre quis ter um relacionamento com o ser humano e andar com ele. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, não há mais brigas, não há mais dor, não há mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.